Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, Disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Então, turma, preste atenção na aula de hoje. Pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha. Façam as devidas anotações, certo? Se for possível, printem a tela para vocês passarem para o seu caderno e estudarem. Preste atenção. Na nossa aula, nós vamos iniciar as ligações químicas. Já falamos anteriormente sobre a teoria do octeto, que explica o porquê que os átomos se ligam, e hoje nós vamos abordar as ligações iônicas, que são as ligações químicas estabelecidas entre os íons, ou seja, aquelas partículas carregadas tanto positiva quanto negativamente. E devido à atração eletrostática, é estabelecida a ligação entre eles. Então, hoje é sobre ligações iônicas, tudo bem? No entanto, vamos recordar sobre a teoria do octeto. Vamos falar dos gases nobres também. O porquê que os átomos se ligam para poder a gente finalmente chegar nas ligações iônicas. Show de bola? Acompanhe aqui comigo, turma. Então, a teoria do octeto. O octeto, já lembra o número, 8. Então, toda substância existente na Terra, ela é formada pela combinação de elementos químicos, com uma única exceção, a dos gases nobres, que são aqueles elementos localizados na última coluna da direita na tabela periódica. Os gases nobres, eles recebem esses nomes porque são gases na temperatura ambiente e nobres porque a grande maioria dos compostos que apresentam gases nobres, eles aparecem sozinhos. A molécula ela é monoatômica, ou seja, só um átomo. Existem exceções? Existem, mas são muito raras. E quando existe essa combinação do gás nobre com outro elemento, o outro elemento geralmente é o flúor. Por quê? Porque o flúor é um elemento altamente eletronegativo. Então, o flúor ele tem a capacidade de roubar os elétrons, mesmo daqueles, como os gases nobres, que não querem perder elétrons. Então, os gases nobres, na sua grande maioria, eles aparecem sozinhos na natureza. São moléculas monoatômicas. Bom, qual é o detalhe dos gases nobres? O detalhe é o seguinte. Olhando a sua distribuição eletrônica, olhando a distribuição eletrônica dos gases nobres, o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que a sua última camada, que também chamamos de camada de valência, turma, ela está completa. E ela está completa com 8 elétrons, com uma única exceção, que no caso é o hélio. O hélio só tem uma camada, então ele vai ficar completo com 2 elétrons. Os outros gases nobres, a sua última camada ficará completa com 8 elétrons. Por exemplo, o neônio. O neônio ele tem 2 camadas. A sua segunda camada apresenta quantos elétrons? S2 mais P6. 2 mais 6, 8 elétrons. O argônio apresenta 3 camadas, 3 níveis. O seu último nível, o terceiro, vai apresentar 3s2, 3p6, 2 mais 6, 8 elétrons, certo? Então, chegamos à teoria do octeto. A teoria do octeto diz que o átomo ele será estável quando possuir 8 elétrons na sua última camada, ou seja, sua última camada completa. Então, essa é a teoria do octeto. Então, com base na teoria do octeto, nós vamos ter o estabelecimento das diversas ligações químicas. Então, o átomo, por exemplo, o átomo de sódio. O átomo de sódio, se observarmos a sua distribuição eletrônica, termina em 3s1. Ele está estável? Não. Por que ele não está estável? Porque não possui 8 elétrons na última camada, apresenta apenas 1 elétron. Então, para o sódio, é mais vantajoso ele perder esse elétron. E aí, perdendo, a terceira camada desaparece, a sua última passa a ser a segunda, com 8 elétrons. Então, para o sódio, ele deve perder elétrons. Também o magnésio. O magnésio ele tem
2 elétrons na sua última camada. Para ficar estável, né, ficar com 8, ou ele ganha 6 elétrons, e é muito complicado, ou então ele perde esses 2 elétrons. E aí a sua terceira camada desaparece, a sua última passa a ser a segunda camada com 8 elétrons. Aí ele ficará estável, tudo bem? Em contrapartida, o fósforo, ele apresenta na sua última camada, que é a terceira, 5 elétrons. Então, para o fósforo, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons. Ele tem 5, ganha 3, vai para 8. E aí ficará estável. O cloro na sua última camada, ele apresenta 7 elétrons. Para ficar com 8 e aí sim ficar estável, ele só precisa ganhar 1 elétron. Então, para alguns átomos, eles devem perder elétrons e para outros eles devem ganhar elétrons, a fim de possuir 8 elétrons na sua última camada. Show? Quando o átomo ele perde elétrons ou ganha elétrons, ele se torna um íon, que é uma partícula carregada ou positiva ou negativamente. Quem perde elétrons, e aí no caso nós demos 2 exemplos, o sódio e o magnésio, eles perderam elétrons. Então eles vão se tornar cátions, partículas carregadas positivamente. Por quê? Porque perderam elétrons. E esses cátions vão apresentar uma carga. Essa carga é justamente o quanto de elétrons ele perdeu. O sódio perdeu 1 elétron. Qual a sua carga? Mais 1. O magnésio perdeu 2 elétrons. Sua carga, mais 2. No entanto, se o átomo ele ganhar elétrons, ele vai se tornar um ânion, que é a partícula carregada negativamente. E a sua carga é justamente o quanto de elétrons ele ganhou. O fósforo deve ganhar 3 elétrons. Sua carga vai ser menos 3. O cloro deve ganhar 1 elétron. Sua carga será menos 1. E aí nós vamos chegar na ligação iônica. Bom, como o próprio nome indica, por isso que falamos de íon, cátion, ânion. Ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre íons positivos, que nós chamamos de cátions, e os íons negativos, que chamamos de ânions. Então, a ligação iônica, ela acontece entre os íons, entre os cátions e os ânions. Tudo bem? A ligação iônica, ela ocorre entre elementos que possuem a tendência, né, a vontade, o querer de perder e outro de ganhar elétrons. Então, na ligação iônica, nós temos átomos que querem perder elétrons, junto com átomos com uma grande tendência em ganhar elétrons. Um perde para outro ganhar. Ok? Atenção. Olha aqui na tela. Voltando para a tabela periódica, nós temos as famílias 1A, 2A e 3A. Essas famílias, elas apresentam alta tendência em perder elétrons. Já as famílias 6A, 5A, 6A, 7A, são os elementos que apresentam grande tendência em ganhar elétrons. Como a ligação iônica acontece com átomos que querem perder e átomos que querem ganhar elétrons, então, na ligação iônica, nós vamos ter muito dos elementos da família 1A, 2A, 3A, que querem perder elétrons, junto com os elementos da família 5A, 6A e 7A, que são os elementos que querem ganhar elétrons. Tudo bem? Então, 1A, 2A, 3A nós chamamos de metais, 5A, 6A e 7A são os ametais. Ametais quer dizer que são os não metais. Vamos aqui. Na ligação iônica, então nós teremos uma transferência definitiva de elétrons, né, de um metal para um ametal. Transferência definitiva. Porque um átomo deve definitivamente perder elétrons para que o outro átomo, né, de forma definitiva, fique com esses elétrons. E aí se estabeleça a diferença entre cargas, a diferença eletrostática,
que vai ser o porquê deles se ligarem. Porque positivo atrai negativo e vice-versa. O metal, ele tem a tendência em perder elétrons e se tornar um cátion. O ametal tem a tendência em ganhar elétrons e se tornar definitivamente um ânion. Tudo bem? Então, que nós temos o metal junto com o ametal, ou seja, um elemento que quer ceder elétrons e um elemento que quer receber elétrons. Quem quer ceder elétrons? Os metais, turma. Quem querem receber os elétrons? São os ametais, 5A, 6A, 7A. Também o hidrogênio. O hidrogênio também tem essa tendência em receber elétrons. E os semimetais. Os semimetais são os elementos, normalmente da família 4A. Eles estão ali na fronteira entre os metais e os ametais. Eles vão apresentar características, ora dos metais, ora dos semimetais, ora dos ametais, desculpa. Mas, na sua maioria, os semimetais eles possuem também a tendência em receber elétrons. Então, quem perdeu se torna um cátion, quem ganhou se torna um ânion, e pela atração eletrostática vai ser estabelecida a ligação iônica. Olha só o esquema que preparei para vocês. Então, eu estou com o elemento sódio, certo? Aí eu estou demonstrando as 3 camadas que o sódio possui e destacamos a última camada, porque na última camada o sódio apresenta um elétron. Ele está estável? Não, não está. Por quê? Porque não possui 8 elétrons. E ele vai se ligar com quem? Ele vai se ligar com o cloro, né? Observando a distribuição eletrônica, a gente nota que a sua última camada, o cloro possui 7 elétrons. Também ele não adquiriu a estabilidade, mas falta apenas um elétron para isso. Então, turma, olha só. O sódio, ele quer perder um elétron e o cloro precisa ganhar um elétron. Então, eles vão estabelecer uma ligação iônica. O sódio perde esse elétron, vai se tornar o cátion Na+, o cloro ganha esse elétron, show, ganha esse elétron, tornando-se um ânion Cl-. Então, nós temos o Na+, e o Cl-, o cátion sódio e o ânion cloro. E aí, pela atração eletrostática, eles vão estabelecer a ligação iônica. Ó, o sódio perde o elétron, Na+, o cloro ganha o elétron, Cl-. Após a formação dos íons, né, o íon sódio e o íon cloro, eletronicamente estáveis, porque agora cada um possui 8 elétrons na sua última camada, ocorre uma interação eletrostática, uma atração, porque nós temos sinais contrários se atraem. Então, o íon sódio será atraído pelo íon cloro e vice-versa, gerando o que nós chamamos de NaCl, o cloreto de sódio, que conhecemos como sal de cozinha. Então, o sal de cozinha nada mais é que um elemento, uma substância formada pela atração dos cátions sódio com os ânions cloreto, Cl-. Os compostos assim formados são denominados compostos iônicos e constituem estruturas eletricamente neutras. Então, de forma geral, quando eu olho um cristal do cloreto de sódio, e um cristal vai ser um aglomerado de compostos NaCl, no geral, eles são neutros. Por quê? Porque a carga positiva do sódio ela é anulada pela carga negativa do cloro. Uma substância, olhando assim, se eu olhar uma substância, eu tenho as cargas positivas e negativas. Só que uma acaba anulando, cancelando a outra. Então, de forma geral, o cristal ele é sólido. Ele é neutro, né? As cargas se anulam.
Agora, como a gente forma essa fórmula iônica, né? Determinação das fórmulas iônicas. Ó, a fórmula correta de um composto iônico deve apresentar o menor número possível de cátions e ânions, de maneira que forme um conjunto eletricamente neutro. Então, a combinação ela deve ser eletricamente neutra. Então, olha só o esquema que eu preparei para vocês. Então, nós temos o cátion, né, que é positivo. Então, o cátion, eu vou colocar a sua carga. E nós temos o ânion com a sua respectiva carga. Então, nós temos o cátion e a sua carga, o ânion com a sua carga. Para determinar a sua fórmula iônica, vamos fazer uma inversão. A carga do positivo será o índice do negativo. A carga do negativo será o índice do positivo. O índice, turma, vai me dizer, vai nos indicar a quantidade daqueles átomos. Então, por exemplo, H2O. H2, esse 2 é um índice. Então, ele vai indicar o quê? A quantidade de hidrogênios. Então, eu tenho 2 hidrogênios. H2O. Qual é o índice do oxigênio? É 1. Porque sendo 1, eu não preciso indicar. Não preciso falar H2O1. Tudo bem? Então, esse índice vai me dizer quantos oxigênios. Apenas 1. Então, o índice é a quantidade de átomos presentes naquela fórmula. Certo? Então, mais uma vez, a carga do cátion se torna o índice do ânion. A carga do ânion torna-se o índice do cátion. Vamos fazer uma inversão, certo? Então, olha só um exemplo. Sódio e oxigênio. O sódio, fazendo sua distribuição eletrônica, ele tem um elétron na sua última camada, vai perder esse elétron, vai se tornar o Na+. Ou, se você quiser, Na mais 1. Tudo bem? O oxigênio, fazendo a sua distribuição eletrônica, perceba que ele apresenta 6 elétrons na sua última camada. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar 2 elétrons. Como ele vai ganhar 2 elétrons, ele vai se tornar um ânion O2-, né? O2-. Então, eu tenho o sódio, o Na mais 1, e o oxigênio 2-. Qual é a carga do cátion? Mais 1. Qual é a carga do ânion? 2-, ou menos 2 se você quiser. Para chegarmos à fórmula, só fazer a inversão. A carga de um, índice do outro, e vice-versa. Então, a carga do sódio, que é mais 1, vai ser o índice do oxigênio. A carga do oxigênio, que é 2- ou menos 2, vai ser o índice do sódio. Então, vamos chegar à fórmula Na2O. Tem uma lógica. O sódio deve perder um elétron. E o oxigênio deve ganhar 2. Então, só um sódio não dá para completar, tornar a estrutura neutra, certo? Então, eu preciso de 2 sódios, 2 cargas positivas para satisfazer o oxigênio, que precisa ganhar 2 elétrons. Por fim, algumas características dos compostos iônicos, turma. Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, só no estado líquido, né? Ou seja, eles conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa, né? Quando dissolvidos em água. Fundidos, ou seja, derretidos. Tudo bem? São sólidos à temperatura ambiente. Então, aqui em nossa São Luís, no Brasil, na temperatura ambiente, os compostos iônicos eles são sólidos. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. Lembrando que fusão é a passagem do sólido para o líquido e a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Essas características para os compostos iônicos, nós vamos ter temperaturas elevadas. Show de bola? Vamos recapitular, turma. Ligação iônica. Ela se dá por meio de íons. Então, quando eu tenho cátions e ânions. Elementos que querem perder elétrons, junto com aqueles elementos que querem ganhar elétrons. Então, ao estabelecimento das cargas e pela diferença eletrostática, eles vão estabelecer as ligações. Show de bola!
Obrigado e até a próxima.